Muito bem, pessoal, voltamos e hoje o último episódio sobre a vida dos apóstolos. Estou aqui com meu amigo, pastor, teólogo, pastor Pedro. Ele já se apresentou. Você pode assistir o episódio anterior e o primeiro episódio. E hoje vamos falar sobre a morte dos apóstolos. Fica ligadinho aí que hoje tem coisa boa para você aprender. Este é o Aprenda Mais. Muito bem, estamos de volta. Como é bom, né, pastor? A gente aprender um pouco mais. É verdade. Bom, aproveitando que você está aqui hoje, né? Seu tempo é corrido. Além de pastor e teólogo, também marido de pastora Rose, pai de 2 filhos lindos, né? João e a Rana. E a Raninha. Isso, a Rana. Então, a vida da gente está corrida. E fora o secular, né? O trabalho no dia a dia. Sim, O pastor também trabalha. Com certeza, nós trabalhamos. Aproveitamos esse tempo aqui para aprender um pouco mais. Bom, hoje vamos falar sobre a morte desses homens. Eles que eram homens comuns, né? Tinham as suas profissões, tinham as suas vidas e que largaram tudo para seguir a Jesus e tiveram suas vidas transformadas, não foi, pastor? Sim. Mudadas. Jesus falou, vou transformá-los em pescadores de homens. E eu quero fazer uma pergunta aqui para que o pastor possa trazer para a gente esse conhecimento teológico que ele tem. Então, pastor, como aconteceu a morte de cada um desses homens? Bem, queridos, esse é um dos momentos que é chave e é muito importante. Nós precisamos deixar claro aqui que a Bíblia ela vai mencionar a vida dos discípulos e ela vai enfatizar a morte de um deles. E você vai encontrar, eu vou ler com você, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, verso 1, que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. Veja que o primeiro mártir, o primeiro a morrer, um dos primeiros discípulos a morrer, foi Tiago. Esse Tiago, aqui que a Bíblia fala, é o filho mais velho que a Bíblia vai mensurar que é aqueles que são os filhos de Zebedeu. O texto de Atos 12, 1, ele vai enfatizar que quando Tiago começa a pregar o evangelho naquela região de Jerusalém, Herodes, ele se levanta contra essa pregação, porque existia um boato de que o corpo de Cristo tinha sido roubado pelos discípulos. Então, Herodes, para calar, para tentar eliminar aquela dissensão ali, achando que era boato, manda matar Tiago. Só que nós olhamos que o texto também de Atos vai relatar que Jesus aparece aos discípulos e a muitas testemunhas. Exatamente. Automaticamente pondo em fim a dúvida de que o corpo dele tinha sido roubado, mas que verdadeiramente Jesus ressuscitou. E aquilo foi algo muito importante e fortaleceu muito a tese da pregação dos discípulos, da pregação do evangelho e do fortalecimento, e muitos até então, ali naquela época, se doaram, estavam aptos até a morrer pelaquela verdade, mas não negaram a fé. E isso a gente vai ver. E veja que foi um boato criado por Caifás, que era o sumo sacerdote da época, e alguns principais dos sacerdotes que faziam parte do Sinédrio, que não acreditavam, né, que Jesus era o Messias. Sim, né? Sim. Alguns acreditaram, como José de Arimateia, né, creu que ele era o Messias, outros também seguiram, mas uma boa parte não acreditava que Jesus era o Messias. Porque nós precisamos lembrar do que acontece ainda no período da igreja, no período em que pegamos o relato de Mateus, Marcos, Lucas e João.
nós vemos a composição dos livros que existia um outro discípulo que ele é mencionado ao tirar a própria vida. E no livro de Atos vai falar sobre isso. Que Judas Iscariotes, que também era aquele que cuidava da sacola, era o tesoureiro. Do dinheiro, era o tesoureiro. E existe até uma piada, uma brincadeira falando sobre isso, que tem até um certo teor de verdade, né? A Bíblia nos diz que a gente não deve amar ao dinheiro. Sim. Porque o amor ao dinheiro é a raiz do mal. Mas não significa que o dinheiro é ruim. Sim, é verdade. Mas a má forma de administrar, e a gente vê isso em Judas, ao ponto de que essa fraqueza abre uma porta para que as pessoas tentem comprar ajudas para chegar até Jesus. E aí temos o relato que ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Só que ali alguns historiadores, como Flávio Josefo, alguns historiadores da época e alguns teólogos, e eu também acredito nisso, que aquele valor que foi pago foi uma parte da negociação que foi feita. Então, por que isso? Por que isso é colocado como evento? Porque Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele era parecido com os discípulos. E quando ele está no Getsêmani, o Senhor ele vira para os discípulos e diz: vigiai e orai. E quando Judas chega, qual é o sinal que ele combina com aqueles que são os prendedores de Jesus? Um beijo, porque Jesus ele era parecido com os discípulos. E ali Judas se deixa encher pela avareza, pela ganância, e depois quando passa tudo aquilo, e aí a gente vê também a influência demoníaca sobre a vida dele. Sim. Depois que prendem Jesus, ele cai em si. E aí o texto vai dizer que ele pega uma corda, tenta se enforcar, e no livro de Atos dos Apóstolos, ao tentar se enforcar, ele cai de uma altura e morre. A árvore parte, ele cai. O galho parte, ele cai e ele morre com as suas entranhas expostas. Então, Judas Iscariotes, mesmo sendo discípulo, e também amado pelo Senhor, porque a Bíblia menciona que ali não estava a evidência do pecado, mas em si o amor que Jesus estava desenvolvendo por ele. Há o perdão, mas não houve o arrependimento por parte dele. Mas quando vamos para Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos relata que Judas ele é substituído por Matias. Sim, Matias. E agora compõe-se em si com isso os 12 apóstolos, os 12 discípulos, que, como eu falei, é um significado que para a tradução judaica há essa escolha dos 12 com base em Jacó, que era o chefe patriarcal da tribo dos hebreus, da tribo de Israel, que bem colocado pelo pastor Fábio, recebe o nome de Israel e é o pai das 12 tribos de Israel. Maravilha. Pastor, como foi a morte de cada um deles? Você pode discorrer para a gente? Bem, falamos aqui sobre Tiago, né? Sim. A morte dele, que foi um dos... o primeiro a ser O que morto. está registrado O que está registrado. no livro de Atos. Só tem essa morte e a morte de Judas também, que foi citada. Não em Atos, mas nos Evangelhos. Isso, e em Atos também fala. Atos primeiro fala da maneira que ele morreu. Né? Vai relacionar. Acerca dos outros apóstolos, dos outros discípulos, dos outros 11, a Bíblia ela não deixa a clareza, ela não fala sobre isso. Mas alguns historiadores da época e de hoje traz como se deu, porque com o espalhamento deles pela terra, a gente vai pegar o exemplo mesmo da questão de João. Sim. João, quando ele cumpre o tempo que os discípulos eles estão espalhados, a Bíblia nos diz que ele é levado para a ilha de Patmos. E lá ele fica. E quando os jovens, segundo alguns relatos da tradição, tentaram matar João antes dele ir para a ilha de Patmos, jogando em um tacho de azeite quente. Sim. Só que João não morre diante desse tacho. Então, o que fazer com um discípulo como esse? Como calar a boca de um discípulo? Vamos jogar para a ilha de Patmos. E lá ele é jogado para a ilha de Patmos, vemos com isso a visão que João ele tem, que é a visão do livro do Apocalipse. E o texto nos diz que quando ele retorna, ele morre velho
de causas naturais. Então, esse é um dos relatos que muitos historiadores eles atestam e muitos estudiosos também creem que João ele morreu de causas naturais. É verdade que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo? Sim, sim. A Bíblia vai dizer que quando Pedro começa a pregar o Evangelho e quando ele é preso, diante da tradição da época, tentam crucificá-lo, não só Pedro, mas também a gente vai ver uma outra ação também que acontece semelhantemente também com outro Tiago. O Tiago chamado, o Tiago, o filho de Alfeu. O menor? Isso, o menor. Então, diante disso, nós temos aí também Filipe, que ele pregou na Frígia e morreu como mártir naquela região ali depois de pregar o Evangelho. Temos Bartolomeu, que é mencionado também em Mateus 10:3, que ele foi missionário na Armênia e ele foi golpeado, segundo alguns relatos, ele foi golpeado até a morte depois de ter pregado o Evangelho. Nós temos Mateus, que é conhecido como cobrador de impostos, ao qual o Evangelho menciona acerca, e diante deste episódio ali, estimula-se que ele morre também, não há uma clareza exata da forma da morte, mas existe um relato que categórico que ele estava na região da atual Itália, e tanto que os seus restos mortais até hoje, segundo os historiadores, estão lá, preservados. Então, com isso também nós temos aí Judas Tadeu, que ele teria sido morto a golpes de pauladas e machado como mártir, açoitado depois de pregar ali o Evangelho entre a Síria e a Pérsia. E Simão o Zelote, que ele, diante ali, que ele é natural de Caná da Galileia, depois ele pregar também um Evangelho sobre aquele local, ele vai trazer acerca do Evangelho diante de uma particularidade para aqueles gentios daquela região, que a morte dele também fica incerta. Mas segundo a tradição católica, ele automaticamente ele foi cerrado ao meio com o serrote depois de pregar o Evangelho. Todos deram a sua vida pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus. Isso seria o batismo de fogo? Olha, é algo que hoje, querido irmão, você precisa entender. E eu vou lhe explicar isso lendo um texto. Me permita, pastor Fábio, trazer esse texto aqui nessa hora. A Bíblia vai dizer para mim e você, está lá em João 10, João 12. Olha que maravilha, depois de Jesus estar ali com todos os discípulos, eu quero que você abra em João 12, a partir do versículo de número 20. Veja como era importante a pregação do Evangelho, Jesus pregando o Evangelho, os discípulos ali estavam, e o texto vai dizer assim, alguns gregos desejavam ver Jesus. E estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram, dizendo ao Senhor que eles queriam ver Jesus. Filipe foi dizer ao André era Filipe, e disseram a Jesus. E Jesus respondeu, dizendo, é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele vai dar muitos frutos. E aí ele fala, aqui no versículo de número 27, que eu acho que é central. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me. E aquele que me seguir, o meu Pai o honrará. Aquele que me seguir e me servir, o Pai o honrará. Então os discípulos tinham isso com eles. Eles entendiam que a vida deles não estavam limitados aqui na terra. Que o morrer é o que Paulo falou. O morrer para eles era lucro. É por isso que em Atos 9, quando Paulo, depois de ele ter tido aquele momento com Deus, o Senhor usa Ananias e diz, olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para pregar o Evangelho. Então nós vemos que todos nós, hoje, com a ida, a questão da intitulação que o Senhor diz, olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, todos nós somos amados do Pai.
Todos nós somos amados do Senhor, mas para passar pelo batismo do fogo, são poucos que estão ainda dispostos a enfrentar. Não significa que você vai morrer fisicamente, porque Deus ele não quer a morte física de ninguém. A Bíblia nos diz que o Senhor ele vai nos proteger, mas nós precisamos estar dispostos até que, se preciso for, morreremos e daremos a nossa vida, porque ganharemos muito mais ainda lá na glória. Aleluia. Queridos, Pastor Pedro, primeiro, agradeço a sua participação. Você tem suas atividades, e quando eu fiz o convite, ele participou. Não, estou pronto. Então, esse é o princípio de caminhar juntos, de nós estarmos juntos. Eu pastorei a igreja lá em Paripe, então você que é da região de Paripe, procura lá. Como é o endereço da igreja lá, pastor? Rua Iriguaçu, número 23, ali, Estrada da Cocisa. Então, você que é de Paripe, região, dá um pulo lá, você vai ser bem recebido. Espero que você tenha tirado suas dúvidas, aprendido um pouco mais. Um beijo no seu coração, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e envia para o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e até a próxima. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado, pastor Fábio. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. E lembre-se de uma coisa: você é o melhor de Deus nessa terra, escolhido para crescer, produzir e disseminar o amor de Deus a todos aqueles que estão à sua volta. Porque Deus é contigo e habita na sua casa. Deus abençoe. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, queridos. Até a próxima. Tchau, tchau.